Olá, eu sou a Daniele Ali, eu sou especialista em emagrecimento e coluna e já formada em educação física há mais de 15 anos e também agora como terapeuta sistêmica. Juntei as duas áreas para a gente poder desenvolver o método Nova Postura. E o que é o método Nova Postura? Como foi que ele surgiu? Eu convivi com uma mãe que tem hernia de disco, então eu participei de vários episódios de crise dela, então aquilo me marcou muito. Inclusive quando ela pedia para eu subir nas costas dela, porque isso aliviava. Imagina, né? Instintivamente ela já estava me treinando para cuidar da coluna. E depois de um tempo, eu decidi fazer educação física e lá na faculdade de educação física, eu então participei do grupo do handebol em cadeira de rodas, que foi a primeira equipe, a equipe fundadora a criar a modalidade do handebol em cadeira de rodas para pessoas com deficiência física. E ali sim foi a virada de chave, onde eu percebi que movimentar o corpo não era só para atingir um padrão estético, atingir um peso ou para aliviar uma dor, mas era muito mais que isso, era muito mais que físico, sabe? Que mexer o corpo, que dobrar o braço ou então agachar. Ali sim eu percebi que o movimento ele mexia com a autoestima das pessoas, com a confiança, com a disciplina, com a segurança pessoal. O movimentar o corpo deixa a nossa autoestima elevada. E aí sim eu vi que essas pessoas que praticavam o esporte, elas evoluíam na vida delas, fora do esporte. Então elas começavam a trabalhar, o que antes elas ficavam escondidas dentro de casa, com essa integração do esporte, isso dava confiança para elas ganharem essa autonomia, casarem. Então isso me chamou muita atenção nesse período. E então eu me formei e fui sempre buscando estudar sobre comportamento. Só que eu não aplicava muito. Eu acabei aplicando só para mim e não para os meus alunos. E eu fui vendo que cuidar do corpo é muito mais sobre a nossa autoimagem, a nossa autoconfiança, o nosso poder de liderar a nossa própria vida. Então fazer exercício era algo que era a parte mais fácil para ser feita. Eu vou lá e faço exercício para emagrecer. Mas e para sustentar esse resultado depois? Então foi aí que eu fui vivenciando experiências dentro das terapias, dentro da psicologia, dentro da inteligência emocional, para entender por que algumas pessoas elas conseguiam ser disciplinadas e outras não. E por que algumas pessoas iam lá, emagreciam, aliviavam as dores, mas logo em seguida elas voltavam com aqueles sintomas. O excesso de peso engordava até mais muitas vezes e a dor voltava novamente. E com toda essa prática que eu fui vivenciando comigo, eu falei, não, tá na hora de incluir isso e apresentar para os meus alunos. Porque eu comecei a ver diferença na minha vida. E aí surgiu o método Nova Postura, que é o que eu realizo hoje. Hoje eu tenho uma comunidade com aulas lá gravadas e encontros ao vivo semanais e também essa parte da atividade física que também está lá. Mas o método em si, ele é o quê? O método Nova Postura é para que você integre a tua parte física, o teu emocional e o teu mental. Porque não adianta só a gente olhar para a parte física, porque o corpo, ele vai ser um lugar onde a sua alma se expressa. Então tudo que você estiver vivenciando fora vai interferir no teu corpo. O teu corpo ele está o tempo todo se comunicando com você. E o sintoma que você tem no corpo, seja ele o excesso de gordura, a dor na coluna, a falta de energia, isso tudo, esses sintomas eles podem ser o antídoto para você então voltar a olhar para dentro, olhar para você, a cuidar de você. Então é aí que o método Nova Postura surgiu, trazer uma rotina de autocuidado através da atividade física e de outras técnicas, saindo daquele paradigma de academia todos os dias, de dieta que não pode comer carboidrato, sabe? Não pode comer doce. Não! A vida não é assim, a vida é movimento. Você vai dançar,
pro lado do saudável e pro lado do industrializado, da comida adocicada. Então a gente tá aqui, ó, dançando, se movimentando entre os dois lugares. Eu vi isso na prática, de que a rigidez fazia com que os alunos não se motivassem, desistissem. E aí surgiu o método Nova Postura, integrando a parte da atividade física, a parte da mentalidade intencionada com aquilo que a gente quer para nossa saúde, para nossa vida, e também a parte da alimentação de um jeito mais simplificado e podendo sim comer de vez em quando um doce, porque não é o doce que vai te fazer mal, que vai te engordar, mas é o por que você come aquele doce com uma frequência. O que está por trás daquela vontade de comer o doce? E é isso tudo que a gente vai integrar. Porque como eu falei, o corpo, ele é onde a alma se expressa. Então tudo que tu estiver sentindo, o teu corpo vai sinalizar para você. E o sintoma é um convite para você encontrar o antídoto disso. E se fez sentido para você, te convido a participar da comunidade Nova Postura. Então me chama ali no direct que eu te explico como funciona, como participar, quais os métodos e acompanhamentos que eu posso ter com você.